Pai do Senhor Jesus, irmãos, estou aqui mais uma vez para te trazer uma palavra de Deus. Uma palavra que eu estudei e gostaria de estar compartilhando com os irmãos, amém? Eu quero deixar bem claro que isso não é um estudo bíblico e também para os teólogos de plantão, que eu estudo a palavra do Senhor e trago aqui uma forma, numa compreensão um pouco mais fácil, para que as pessoas que estiverem me ouvindo consigam entender, assim da mesma forma como eu compreendi. Amém? Glória a Deus. A passagem hoje que nós vamos ler é a 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria de estar falando para vocês hoje a respeito de um tema que muitos que estão dentro da igreja, eles aprendem, mas é bom a gente estar sempre relembrando, e aqueles também que aceitaram a Jesus há pouco tempo, é bom também para que você compreenda de uma forma, de uma linguagem mais fácil, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de alma, corpo e espírito, do que nós somos composto, amém? Glória a Deus. E eu confesso aos irmãos que eu tive uma curiosidade, sabe? Eu fui estudar essa palavra porque eu fiz uma oração, irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês. Eu fiz uma oração e eu quis compreender dentro da palavra do Senhor por quê? Por que existe tantas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, elas recebem o Espírito Santo, elas foram batizadas e muitas vezes elas participam do culto, elas participam ali da adoração ao Senhor. Muitas vezes é maravilhoso, a maioria das vezes é maravilhoso, nós sentimos a presença de Deus, mas quando essas pessoas elas retornam à sua vida, continua tudo igual, não tem uma conversão, não tem uma mudança. E aí eu fiz uma oração e falei, Senhor, me mostra na Tua palavra onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos muitas vezes praticando, achando que é uma coisa de todos os dias, só que não tem mudança. Porque assim, irmãos, quando nós vamos para a igreja, nós somos muito bem recebidos, aí a gente começa a participar ali dos grupos, ali a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, mas tem algumas instruções que eu acredito que elas não podem deixar de ser lembradas. Eu creio que alguns aqui que vão ouvir esse vídeo já sabem de tudo que eu vou falar, mas aqueles que não sabem vão aprender hoje junto comigo, amém? Glória a Deus. Então, vamos falar hoje sobre o corpo, alma e espírito. E o que eu estava dizendo para os irmãos, eu questionei a Deus, falei, Senhor, me mostra por que não há uma mudança, por que não há uma conversão, por que não há verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele vem até nós, ele nos toca, ele nos faz uma nova criatura, nós somos batizados e parece que nada, muitas vezes, muda na vida do cristão. E o Senhor, ele me levou nessa passagem e eu estudei e eu fiz algumas pesquisas e o Senhor, ele falou claramente comigo. Ele diz que nós somos corpo, alma e espírito. E muitas pessoas não sabem qual é a diferença de cada um deles. Corpo a gente não tem nenhuma dificuldade em saber, né? Esse é o corpo que nós temos, cada um tem o seu. A gente fala até brincando que cada um tem a sua vida para cuidar dela. Nós temos o corpo para que nós venhamos a cuidar dele. Porque se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós devemos cuidar deste corpo, né? Nós devemos cuidar, nós devemos tomar cuidado com a nossa saúde, aquilo que nós nos alimentamos. Nós temos que cuidar do nosso corpo, até que Jesus venha buscar a sua igreja, ou até que o Senhor ele nos chama individualmente, né? E nós ficamos ali aguardando o nosso julgamento. Mas isso é história para um outro vídeo. Glória a Deus. E corpo, nós já sabemos, aqui é o nosso corpo. O que habita no nosso corpo? O nosso espírito e a nossa alma. O espírito é o fôlego de vida. O espírito é aquilo que o Senhor, ele coloca sobre essa matéria, para que nós tenhamos vida. E o Senhor também nos dá a nossa alma. Interessante, irmãos, que a nossa alma é o que vai ser resgatado naquele grande dia.
a nossa alma é o que vai ser julgado. É a nossa alma que vai para a eternidade. Então, o meu corpo não vai para a eternidade e nem o espírito. Porque quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós morremos nesta terra, o nosso espírito ele volta para Deus. Então, foi o Senhor que nos deu o espírito. Aliás, foi tudo, né? Foi o Senhor que nos deu. Mas o espírito, ele volta para o Senhor. Ele volta para Deus. E o que nós seremos julgados será pela nossa alma. É a alma que habita em nós. É a alma que está muitas vezes em conflito. A alma, ela entra em conflito entre o espírito e o corpo. Olha que interessante. Então, muitas vezes nós dizemos assim, nossa, eu estou passando por muita dificuldade e parece que existe uma guerra espiritual. A guerra é muitas vezes, entre a nossa alma com o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele não é guerra, ele é paz. Mas ele é o ajudador da alma. Ele é o consolador da nossa alma. O Espírito que vem de Deus é aquele que está nos ajudando todos os dias. Mas a minha dúvida, para eu estar estudando essa palavra, eu gostaria até de compartilhar com os irmãos, justamente é isso. Por que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos batizados, nós sentimos a presença, nós vamos para a igreja, parece que o céu se abre e quando nós saímos da igreja, muitas vezes nós não conseguimos levar aquela presença de Deus, aquela paz, quando nós retornamos muitas vezes para as nossas casas, para o nosso trabalho. E aí o Senhor, ele falou comigo que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor, ele me disse que como ele que vai justificar, é ele que nos justifica o nosso espírito, mas a nossa alma, ela será julgada pelas nossas ações. A alma que carrega as emoções, é a alma que carrega o nosso comportamento, é a alma muitas vezes, é a nossa alma que responde por aquilo, pelos nossos atos, por aquilo que nós fazemos. É a alma que nos dá a abertura para os pecados. É ela que carrega os nossos pecados. Alguém pode dizer assim, mas irmã, pecar, todo mundo peca. A palavra de Deus diz que nós pecaremos até os últimos dias. Mas o Senhor, ele está dizendo nesta tarde para mim e para você, quando nós começamos a andar com Jesus, alguma mudança tem que ter. Por onde Jesus passa, algo tem que acontecer. Só que muitas vezes o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, quem já não ouviu isso? O inimigo, ele sabe dessa estratégia. Então o que ele faz? Ele faz que você não chegue, que você não chegue ao espiritual, que você sempre fique aqui, ó, sempre fique na terra. Então a palavra do Senhor diz que só vai entender as coisas espirituais quem estiver no espírito, e as coisas carnais quem estiver na carne. E a alma, ela fica entre os dois, vamos dizer assim. Aqui está o corpo, a alma e o espírito. O espírito é aquele que está te ajudando, ele é o ajudador, para que você tenha consciência, para que você não venha pecar. A palavra do Senhor diz que nós só veremos a Deus se nós atingirmos a santidade do Senhor. Mas como que nós vamos conseguir? Nós só conseguimos com aquilo tudo que o Senhor ele nos ensina. Através da palavra do Senhor, através da adoração, através de louvores, mas através, muitas vezes, irmãos, muitas vezes o Senhor, ele falou isso comigo, vai para o culto, se alegra no Senhor. A pessoa está ali no culto, ela está falando em línguas, ela está orando, ela está adorando ao Senhor, glória a Deus por isso. Mas se ela não entender que ela também é um ser espiritual, ela está somente alegrando a sua alma. Olha que interessante. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido isso também, as pessoas dizem assim, nossa, eu não quero ser crente igual aquele ali não. Ele põe o terno, ele põe a gravata, eles vão para a igreja, só que depois quando volta, nada muda. Por quê? Porque quando eles vão para a igreja, quando eles estão na presença do Senhor, eles estão somente alegrando a sua alma. O Senhor está dizendo nesta tarde, Ele enviou o Espírito para cada um de nós, nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós para nos ajudar,
para que nós venhamos a cada dia a alcançar esta santidade que o Senhor Ele nos promete. Amém? Fique com essa palavra. Se eu não fui capaz de te passar todo o entendimento que o Senhor me passou, que você venha meditar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e que nós venhamos a ser mais espiritual. Seja espiritual. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus para ajudar que a sua alma ela seja cada vez mais glorificada. Cada vez mais ela tenha este poder de sentir o amor de Jesus na sua vida. Glórias a Deus. Fica com Deus, irmãos, e que o Senhor venha te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus.